Olá, que bom que eu tenho você aqui comigo no meu canal Across the Seven Seas e no meu podcast Across. Estou muito contente da gente estar junto mais uma vez, porque eu estou ao lado de uma amiga querida, meu amor, minha vida, Isabela Secato. Ê, que Ai, Isa, delícia! Gratidão, delícia. querida. Querida, quem me conhece já sabe que eu sou sua fã, admiradora, né? E, nossa, que prazer por tê-la mais uma vez comigo, né? Em mais uma entrevista para o meu canal. E para quem não conhece a Isa, a Isabela Secato, eu vou falar um pouquinho só da carreira, da trajetória dela, só um resuminho, tá? A Isabela ela é graduada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em marketing com especialização em alfabetização ecológica pela Schumacher College na Inglaterra. Já notaram, né? O nível da minha amiga. Tá? Figura. Mas é a única amiga que tem especialização nessa área, hein? Olha, alfabetização ecológica. A Isa ela tem décadas de experiência na iniciativa privada e na universidade também. É uma formadora em várias áreas, tá? Principalmente sobre cultura e habilidades colaborativas. Até hoje, a minha amiga continua formando mentes, formando seres humanos. Empreendedora há 9 anos ou mais, né? Eu acho que até mais do que isso, né, Isa? 10 já. 10 anos, empreendedora, e com um destaque para o poder da colaboração, que fundou no Brasil e já há mais de 5 anos, né, levando, promovendo os melhores, maiores e mais significativos projetos pelo bem da humanidade em São Paulo, no Brasil e no exterior. A Isabela é mestre de cerimônias, curadora de conteúdo, consultora para projetos de comunicação, sustentabilidade e colaboração. E isso não é só, a minha amiga é mestre em Reiki, há mais de 10 anos, terapeuta floral do método Bach, estudiosa das práticas integrativas e ministra e aplica Reiki. Ministra cursos de Reiki e aplica Reiki. A Isa também é cofundadora da The Inspire Institute, uma rede que produz conteúdo inspirador e educação transformadora. Ou seja, é isso mesmo, a Isabela é apaixonada por pessoas, eu sei disso, pela vida e pela oportunidade de todos nós criarmos juntos esse novo mundo que tanto queremos. Sem falar que a Isa é a criadora desse mantra que diz: se alguém colaborar com você, revide. Isa, fantástico, te agradeço Ai, que muito. Olha, linda, é com muito gente. orgulho e amor que eu te recebo e peço então, por favor, fale mais de você, como que você chegou a tudo isso, as suas inspirações, e me diga o que te levou a tudo isso. Obrigada, Isa. Ai, Silvia, querida, que delícia escutar o, o meu currículo na sua voz, né, pela sua interpretação. Fiquei super emocionada, super gratidão. E eu também sou muito sua fã. Acho que a gente criou uma amizade muito única em muito pouco tempo. E fico muito grata ao universo por essa conexão que a gente teve, que foi imediata. E estou muito feliz de estar aqui, Silvia querida. Bom, como eu cheguei a tudo isso? Acho que foi a vida. A vida foi, né, me levando. Eu sempre busquei uma vida com significado, sempre busquei encontrar felicidade em todos os lugares que eu estivesse e que eu estou até hoje. E eu acho que isso foi me mostrando quais eram os próximos passos a seguir.
porque como você mesma disse aí no início, décadas de iniciativa privada, na época, 10 anos atrás, foi quando eu pedi demissão, que a gente já conta, mas na época não tinha ainda muito essa questão, essa possibilidade de falar, eu não estou mais querendo trabalhar na iniciativa privada, eu vou por conta própria. Então ainda era difícil, né, ter esse pensamento. Hoje os jovens já são quase formados, né, em já seguir caminho solo, como consultor, como às vezes não um funcionário, mas como um prestador de serviço, enfim, eram outras épocas, né, amiga? E aí, e tudo isso foi me levando, tentando essa busca de significado. Então, eu fui comunicadora, sou comunicadora nata, me considero uma mesmo. comunicadora mesmo, né? Na essência da palavra, e não fazer um plano de comunicação, que eu também adoro fazer, mas como é que a gente se comunica da melhor forma, né, com as pessoas, da forma mais empática, com amor e tudo. E depois desses 20 anos de realmente áreas de comunicação corporativa em grandes empresas, nessa busca por significado, eu resolvi ir para outros caminhos. Na verdade, quando eu pedi demissão da iniciativa privada, eu estava na Votorantim há 7 anos, no Instituto Votorantim, então era maravilhoso, porque eu trabalhava, além de comunicação, né, que é a minha formação, mas também com sustentabilidade, com comunidades, maravilhoso. Mas foi bem na época que eu fiz 40 anos, que, né, historicamente, já dá esse chamado, né? Tá, agora eu já tenho quase mais passado do que futuro. Então, o que que eu vou deixar para o mundo que eu muito me orgulhe de ter deixado? E foi nessa busca que eu fui buscar esse outro significado em novas coisas. Eu estou há 10 anos nisso. Então, mas antes disso, você já tinha ido para o Schumacher. O que aconteceu? Eu não conhecia o Schumacher até pedir demissão. Eu, na época, né, fiquei meses conversando com meu marido, e aí, né, não estou mais feliz, como é que eu faço, o que que eu faço e tal, e um dia ele resolveu entrar no Google e procurar cursos de sustentabilidade. E o primeiro curso que veio, a primeira escola que veio foi o Schumacher College. E a gente não conhecia, ele me mandou, foi amor à primeira vista, amor às primeiras palavras, quando eu li sobre aquela comunidade sustentável no interior da Inglaterra, a 4 horas de Londres de trem, numa comunidade rural. Falei, nossa, eu preciso ir nesse lugar, preciso. E aí, bom, tá, então vou nesse lugar e tal, comecei a pesquisar valores, datas, cursos, porque então, o Schumacher College tem desde mestrado até a cursos de pequena duração, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, enfim. E aí eu comecei a procurar e eu já sabia então que eu queria ir para lá, queria fazer um curso, eu queria ficar por lá um tempo. E aí eu pedi demissão. E a minha chefe na época me falou, Isabela, você pode ficar um tempo aqui ainda para fazer uma transição suave com a próxima pessoa? E eu pensei, gente, fala a verdade, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não tinha um plano, eu não tinha, eu vou abrir o negócio tal. Eu sabia que eu queria ir lá no Schumacher, viver aquela comunidade e realmente fazer esse curso de alfabetização ecológica, que é, querendo ou não, é o entendimento de todo esse ecossistema que sustenta a vida, né? Então, desde das comunidades até todos os outros seres, todo o meio ambiente, plantas, animais, enfim, como é que tudo isso interage e se autossustenta com respeito, né? Para mim, tornando bem simples numa frase, a alfabetização ecológica é isso. E aí eu falei para ela, posso ficar um tempo que for necessário.
acabei ficando mais 6 meses depois que eu pedi demissão para fazer essa transição, e aí sim, pá, fui para o Schumacher e fiz o meu primeiro curso lá, e aí voltei para o Brasil, voltei de novo para lá depois de alguns meses, acabei ficando 6 meses, fazendo outros cursos, voluntariando naquela comunidade sustentável maravilhosa. O Ricardo Young, meu amigo, sempre fala que é um portal dos anjos aquele lugar, e é. E aí, quando eu voltei, eu já sabia que eu precisava atuar realmente para fazer as pessoas verem a beleza desses ecossistemas que sustentam a vida. E assim foi, e assim é, e assim espero que seja por muito tempo. Olha, que lindo, Isa. E foi de lá que veio a inspiração para você criar o poder da colaboração? Quando eu estava lá, né, eu não fui lá ficar 6 meses direto, eu fui ficar 3 semanas para co-facilitar um curso, e quando acabaram as 3 semanas, eu tinha a oportunidade de voluntariar, tinha uma vaga, e eu liguei para o meu marido e falei, olha, eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Ele falou, ah, você está feliz? Fica. Ele também estava acabando o doutorado dele, a tese, então também ia ser bom ele, né, ficar um pouco tranquilo. E aí, quando eu vi, estava quase 6 meses. Ó, oh, já que eu volto. E aí, lá um dia, eu conversando com a minha amiga Juliana, a gente começou a pensar, tá, o que que a gente faz quando voltar para o Brasil, né? Porque é muito fácil você estar dentro de uma comunidade sustentável e você vê o mundo que você deseja acontecer. Porque todo mundo está empenhado naquilo, a comunidade é pequena, tem 50 pessoas, é muito mais controlado, né? Todo mundo está afim de fazer aquilo acontecer de uma forma sustentável. Ao passo que quando você volta para uma cidade desse tamanho como São Paulo, é quase impossível, né? Você manter aquele amor por aquilo, manter aquela essência. E era o meu grande pânico, tá? Eu vou voltar para São Paulo, e aí, minha vida vai voltar como era? Tipo, como eu faço para manter essa chama, né? E aí eu tive uma ideia de criar um site que chamou na época Eco Rede Social, e eu queria falar das 8 dimensões da sustentabilidade, não só 3, como se falam, né, que é a social, ambiental, econômica. Eu também queria falar da dimensão política, né, como é que a gente torna a política mais sustentável, da dimensão cultural, ética, espiritual, enfim. E aí eu comecei a escrever esse site quando eu voltei sozinha, e, e fui convidando pessoas que eu conhecia que trabalhavam com temas dentro dessas 8 áreas para escrever também. E esse empreendimento, no fim, durou 4 anos. Ele não se autossustentava, porque dentro dele tinha também um financiamento coletivo, tinha uma editora sustentável, que a gente dava oportunidade para pequenos autores que não tinham condição de, de se publicar sozinhos, então a gente fazia tudo de forma muito sustentável, então era tudo sob demanda, a maioria era livro online, enfim. Mas o modelo de negócio precisaria ser muito grande para sustentar o negócio e a gente ter lucro. Então, no fim, quando eu já tinha gasto quase todas as minhas economias de 20 anos de iniciativa privada, eu conversei com Deus, falei, olha, vai acabar, o dinheiro vai acabar. Se é o caminho continuar, me dá um sinal, né? Me mostra que eu estou no caminho, senão eu vou ter que procurar emprego. E aí ele me mandou um sócio Boa. que deu um gás, né, pro negócio por mais 1 ano e pouco, que esse sócio foi o Ricardo, um amigão meu até hoje, mas depois que ele estava ainda na política na época, e quando ele acabou o mandato dele, ele resolveu fazer consultorias e para outros negócios, e eu vi que o negócio também não estava se autossustentando, fechamos, desfizemos a sociedade, e aí eu falei, meu, é colaboração o caminho.
E foi aí a ideia do poder da colaboração. Não foi nenhuma ideia, né? Acho que foi uma inspiração divina, Dos né, Isa? deuses, né? Que a gente conversa muito sobre isso, né? As inspirações não chegam assim do nada no meu entender. Você precisa ter uma semente dentro do seu coração, da sua alma, para elas virem, não é verdade? É. E o poder da colaboração eu vejo mesmo como como se fosse uma missão, né? Chega um chamado, né? Não, Isaac? Eu super concordo, porque na época, Sil, isso foi 2016, no começo de 2016. Pouco se falava em colaboração ainda, não era essa febre que virou, né, desde 2019, que as pessoas encontraram a colaboração, né, pelo menos o termo, eles encontraram, e aí, então, antes disso, era muito ainda, não digo difícil, né, mas era um tema que as pessoas não estavam não tinha tanto antenadas. Sentido, né? Não tinha tanto Exatamente. sentido. É como se o poder da colaboração, veja, não se tinha noção do poder, ou seja, do significado, né, dessa ação. Era algo natural, sabíamos muito bem o que significa colaborar, mas não fazíamos na prática e nem na profundidade que se passou a ser praticada, não é, Isa? Agora sabemos que não é, a coisa está nas empresas, mudou muito. O que Mudou. você vê, e essa é uma pergunta que já estava anotada aqui para te fazer, né? Eu gostaria que você falasse do poder da colaboração, de todas as iniciativas, né, de como foram os projetos, como você viu evoluir esses projetos, se quiser citar alguns, até eu que fui em tantos eventos, né, lá no Google for Startups, né, e a gente vê até hoje, né, você ainda conversa com muitas. Então, eu vejo o quanto elas cresceram, essas iniciativas todas dirigidas para o bem do próximo. Quando a gente fala em sustentabilidade, nada mais isso. Bem do planeta, bem do ser humano. Né? Então, conta um pouco do poder dos eventos e como você vê hoje todos aqueles que um dia você propiciou o espaço para eles apresentarem as suas ideias. Ai, fofa. Ai, Silvia, tanta coisa boa, né? Nossa, quanto evento a gente fez. Foram 44 eventos, Silvia de Deus. Em 5 anos, considerando que um não teve evento, né? 1 ano e meio já, por causa da pandemia. Mas a gente fez 24 eventos aqui no Brasil, 20 em Portugal, que você, como embaixadora do poder da colaboração em Portugal, pôde acompanhar alguns, te agradeço por isso. E assim, quando eu tive a ideia do poder da colaboração, eu fui numa viagem, eu estava numa viagem com o Ricardo, a gente já sabia que a gente não estava, né, desmanchando a sociedade e tal, mas eu conheci uma pessoa e contei para ele a história, né, o que era o poder da colaboração, um evento em que a gente levaria 6 palestrantes por edição para dar voz, para dar espaço para as pessoas que estavam realmente colaborando em transformar, seja a sua comunidade, seja a sua empresa grande ou pequena, seja o mundo, né, com qualquer iniciativa, pudesse apresentar, né, num breve momento ali desses 15 minutos. E entre essas palestras a gente teria atividades colaborativas para que o público que estivesse ali presencialmente pudesse realmente se colocar em estado de colaboração, conhecer o que o seu vizinho faz, porque quantas vezes a gente vai num evento e sai de lá sem conhecer ninguém. A ideia era que todo mundo se conhecesse, todo mundo conversasse, para que daí, nossa, eu estou fazendo um trabalho X, eu estou fazendo um parecido, vamos nos unir, vamos trocar ideias, vamos ajudar a potencializar os nossos negócios. E aí ele falou assim, nossa, é um evento fantástico.
E, pasme, esse cara era o André Barrense, que seria o head do Google for Startups no Brasil, que era um negócio que não tinha nem aberto ainda. Eles iriam abrir depois de 3 meses. Ele falou, Bela, faz o seguinte, coloca no site, submete esse evento no site, porque daí eu tenho uma equipe de curadoria da minha equipe, e eles vão te falar sim ou não, se o evento foi aceito ou não foi, mas eu tenho certeza que será, porque colaboração já é um tema que a gente quer levar para a comunidade empreendedora do Google. E assim eu fiz, e foi aceito, e uma semana depois a gente começou, uma semana depois que eles abriram, a gente já começou a fazer os eventos, e foram eventos bimestrais, por quase 3 anos e meio aí, levando mais de 300 palestras, tanto lá no Google for Startups, fizemos uma edição no Rio de Janeiro, e fizemos essas 20 edições em Portugal, então tá tudo lá no nosso YouTube, uma palestra mais incrível, mais maravilhosa que a outra, e realmente eram tardes que você saía dali tendo a certeza de que colaboração é contagiosa, né? Você saía de lá pensando, nossa, não é que o mundo vai ter jeito, o mundo já tem jeito, porque já tem muita, muita, muita gente colaborando, fazendo coisas incríveis dentro de empresa, nas comunidades, nas ONGs, e, e era muito lindo de ver, ainda é, porque hoje em dia, com o meu podcast, o Revide, que você já foi entrevistada, inclusive, eu fiz do Revide uma extensão do poder da colaboração. Então, como a gente não pode ter os eventos hoje em dia, a forma que eu encontrei de continuar levando pessoas inspiradoras para contar suas histórias e tudo que estão envidando de bem aí pelo planeta foi através do podcast. E a Olá Podcast me deu essa oportunidade de ser um produto original deles, que sou muito grata também. Então, beijo para o Bruno, beijo para o Rafa, que é o pessoal lá da Olá, mas eles me proporcionaram a possibilidade de continuar o poder da colaboração de uma outra forma. Acho que eu deixei de responder um monte de coisa que você perguntou, né? Não, eu te perguntei das iniciativas, né? Eu gostaria ainda que você mencionasse algumas. Eu só quero comentar também da minha experiência e enfatizar a questão do quão eram emocionantes os depoimentos, o envolvimento das pessoas. Alguns nos levavam às lágrimas, não é? Verdade. E é muito bom a gente ter quem sentiu na pele realmente os efeitos, esse contágio, né? Esse contágio da Exato. colaboração é impressionante, é um fenômeno que nem podia ser estudado, talvez alguém já tenha estudado o que acontece com a gente, até por conta da continuidade, né, e da divulgação disso tudo, porque é isso que o planeta precisa, né? Daqui de Portugal, Exato. né, dos que eu participei de 3, no primeiro, olha que interessante, o primeiro, né, e no Algarve, que foi em Faro, e depois o último, em Lisboa, que foi o encerramento, com a presença do prefeito de Lisboa e o presidente da República de Da Portugal. República, foi o Quer máximo, mais, né? né? Quer mais? Então, Não, eu achei o máximo, porque o presidente da República apoiou institucionalmente o ciclo de palestras, né, do Poder da Colaboração, com o apoio do IPAV, né, em Portugal, uma das maiores ONGs aí de Portugal. E eu falei, gente, quando um presidente da República apoia institucionalmente uma iniciativa de colaboração, é porque é um país que já está num nível muito mais avançado, né? Aqui no Brasil a gente tem ainda muita dificuldade em entrar no poder público com esse tema. Bom, eu posso dizer da minha experiência aqui em Portugal que o presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, é uma pessoa muito carismática, do bem, e realmente apoia todas as iniciativas sociais. E o Rui Marques, né, que é o presidente do IPAV, muito respeitado, soube fazer muito bem e levar em várias cidades, e sempre com parceria com os prefeitos das cidades. Aqui chama Exatamente. presidente da Câmara, cada Câmara, ou seja, cada local, cada cidade, é que buscava as suas iniciativas.
Então, olha só Isso é o como máximo, né? envolveu com os órgãos públicos e que pôde, então, levar para o palco, né, e dar visibilidade para as iniciativas, né, com o conteúdo da colaboração ali da sua região. Então, foi realmente Isso, né, muito Silvia, que é legal. fazer a colaboração acontecer mesmo, né? Porque daí você envolve o poder público local, que identifica de alguma forma as iniciativas que estão mais ali em evidência na questão da colaboração, e aí você, obviamente, você chama também para fazer um evento empresas, você aciona vários segmentos da sociedade para depois você ter um evento com todos, e você não só mostra aquelas iniciativas, mas a forma como é feito é de uma forma colaborativa. E isso é maravilhoso, né? Muito. Mas conta de algumas iniciativas, assim, as que mais te marcaram em termos de efeitos ao longo do tempo, que lá atrás eles se apresentaram, como estão hoje, por exemplo. Conta algumas. Olha, por exemplo, eu gosto muito das iniciativas que apoiam comunidades, porque aqui no Brasil, né, ainda a gente tem, né, essa divisão social muito grande, e as comunidades, principalmente, né, de grandes favelas como Brasilândia, Paraisópolis, Jardim Ângela e tal, são lugares com pessoas muito ainda necessitadas. Então, eu traria duas grandes iniciativas, uma da Brasilândia, que fica na zona norte de São Paulo, é uma região, para você ter uma ideia, que tem 400 mil habitantes, é um bairro dentro de um bairro, né? Imagina que tem 400 mil habitantes. E o Alvimar, do Jaúbra, não sei se você chegou a ver. Lembra, né? O Alvimar é uma pessoa incrível. Ele era motorista de Uber, e quando o Uber começou a proibir os motoristas e as pessoas que moravam dentro das favelas, eles proibiram que os Ubers entrassem porque era muito perigoso, era considerado um lugar de risco. Ele viu aí uma oportunidade, então ele deixou de ser motorista do Uber e ele criou, na época, o Jaúbra. E o Jaúbra era o Ubra antes, quando logo começou era o Ubra. Eu lembro do Ubra. Aí alguém falou para ele, olha, é o mesmo negócio, o nome é parecido, pode ser que alguém te processe. Aí ele colocou Jaúbra, que era lá do Jardim da Brasilândia, na verdade significa isso, e ele criou um Uber, entre aspas, um modelo de carros, né, para atender essa necessidade de mobilidade urbana, que começou atendendo só dentro da Brasilândia. Então, os motoristas eram de lá, as pessoas que chamavam também eram de lá, então não tinha perigo nenhum, porque todo mundo era praticamente conhecido ou vizinho, apesar de ter 400 mil pessoas, mas eles se autorrespeitavam. Uhum. E a partir disso, isso foi o início, né? Quando ele foi lá, era o que estava acontecendo. Ele até contou que o Uber o chamou para uma reunião, queria comprá-lo, ele não quis. A filha dele era bancária, largou tudo para trabalhar com o pai. E hoje eles estão, além de criando um aplicativo próprio, eles também estão expandindo para outros bairros, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, de outras capitais, para poder levar essa lógica de você ter um aplicativo de mobilidade urbana dentro daquela comunidade, que atenda aquela comunidade, para daí ter toda essa questão do respeito mesmo, porque todo mundo mora ali, então acaba quase não tendo perigo nenhum. E também não sei, né, qual que é o tamanho do perigo para o Uber bloquear todas essas áreas de risco, mas enfim, quem sou eu para julgar, sem julgamento aqui.
E aí ele está levando isso para outros bairros, para outras comunidades, e ele é incrível, é um negócio maravilhoso. Sou muito fã. Eu lembro que foi entusiasmante mesmo o depoimento dele, né? Isa, eu sei que você também trabalha nas empresas. As empresas te contratam para fazer palestras, workshops, dar formação para as suas respectivas forças de trabalho sobre colaboração, não é verdade? Como que isso, qual o impacto e que tipo de empresa te chama? Eu gosto sempre de identificar e até mencionar, sabe? Eu acho que elas merecem valorização. A empresa que tem essa vocação, né, e que quer, de alguma forma, desenvolver a sustentabilidade, a inclusão, acho que elas merecem ser valorizadas. Conta um pouquinho dessa sua atividade de treinar, né, os funcionários das empresas. Isso tem sido um movimento super legal, Sil, porque logo que começou, né, o poder da colaboração, eu realmente me dedicava quase 100% do tempo aos eventos, a ampliar essa rede o máximo possível, tanto que a gente criou uma rede aí que tem mais de 40 mil pessoas, muito legal. Só que aí eu comecei a falar, porque um dos nossos públicos nos eventos eram gestores de empresas. E eu comecei a achar aquilo muito interessante, né? Então tá, eu vou lá ver o que é essa tal de colaboração, né? Como é que ela pode, como é que eu posso levar isso internamente para toda a minha equipe, para a liderança, enfim. E aí, mais forte até, começou isso em 2019, mas com a pandemia isso se intensificou muito. 2019 foi muito legal também, mas eu estive em muitas empresas, levando toda essa temática da cultura colaborativa, de quais habilidades colaborativas a gente precisa desenvolver, que elas já estão dentro da gente, não é nada novo, a gente só precisa, às vezes, relembrar algumas coisas. E eu tenho feito, hoje em dia, fiz muitas palestras em 2019, mas acho que isso mudou de alguma forma, as pessoas estão querendo ser mais mão na massa mesmo, menos palestras de falar, e mais como é que eu realmente, como empresa, consigo proporcionar esse aprendizado para os meus funcionários e para todo mundo que trabalha comigo. E aí eu tenho feito muitos team buildings, então treinamentos de time, esses próprios workshops, a gente criou, eu e a Nayara, uma parceira do Poder da Colaboração incrível, o Canvas da Colaboração, então a gente também leva essa lógica de pensar na colaboração, como é que eu estou colaborando, quem pode colaborar comigo, qual dificuldade eu tenho, o que está me limitando, o que a gente vai ganhar se a gente colaborar mais entre times, dentro do time, entre os times, né? Como é que a gente pode avançar isso? Porque eu sempre digo que a colaboração tem alguns mitos, né? Colaboração é voluntariado, colaboração é filantropia. Colaboração é o seguinte: eu preciso parar o que eu estou fazendo agora, aí eu colaboro com alguma coisa, aí eu volto a fazer o que eu estava fazendo. Só que não é isso. Colaboração também é voluntariado, também é filantropia, também é um tema que está no momento em alta, mas é muito mais do que isso. É um estado de espírito. É como você se coloca numa situação. É todo mundo realmente engajado pelos mesmos objetivos, porque daí a gente chega lá no objetivo com muito mais propriedade, com muito mais força, porque a gente ouviu o coletivo que somos nós mesmos. Então, não é uma ação isolada do que você está fazendo, é você viver esse espírito de colaboração. É se colocar numa situação de outra forma, que não seja mais a competição, a escassez de não tem para todo mundo. Né? Se a gente estiver juntos, tem para todo mundo, e a gente pode fazer muito mais gerando essas relações de confiança. Exatamente. E se pensar, então,
objetivo primordial, vamos dizer assim, da empresa, que é o lucro, vamos pensar que essa forma de trabalho é uma forma positiva para a obtenção dos seus objetivos também, porque não é, a empresa precisa se sustentar, precisa pagar um salário, né? E o trabalho Exato. colaborativo vai gerar também o envolvimento, né? E o interesse ali pelo propósito da empresa, é o que eu acredito. É o que eu acredito, Exatamente. e eu imagino que as empresas já devem estar constatando isso, né? Que é a forma positiva de se trabalhar, em que todos se envolvem com aquele objetivo maior dela, né? Da própria empresa, para chegar a um resultado onde todos ganham, no meu entender. Né? Exatamente, e é isso mesmo, porque, aliás, você citou o lucro, outro dia eu vi uma pesquisa, eu não lembro aonde, mas eu posso te mandar depois. Uma, um grande fundo fez uma pesquisa com 190 empresas nos Estados Unidos, se eu não me engano. Como é que era? Peraí, dá um corte aqui. Tá, ok. Um fundo fez uma pesquisa com mais de 190 empresas americanas e eles fizeram um pacto que o lucro, que o enriquecimento do acionista não deveria ser mais o principal objetivo a ser atingido dessas empresas, das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, antes vinha comunidade, antes vinha os empregados, antes vinha cuidar do meio ambiente. Em sétimo lugar, apareceu o lucro. O que eu achei totalmente, assim, transformador, né? Porque sempre foi lucro, 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 e depois, de repente, eu penso em alguém, né? Exato. E isso realmente deu uma transformação grande. Eu tenho lido a respeito também a questão dos investidores. Hoje há muito interesse dos investidores por empresas preocupadas com a sustentabilidade e a inclusão. Né? Então, por conta das Exatamente. coisas que eu tenho participado aqui em Portugal, ligadas à economia social, tenho lido bastante sobre isso. A questão é realmente causar um impacto social. E sei, sim, dessa área, né, dentro das finanças, ou seja, entre os investidores que buscam destinar, então, a sua grana para essas empresas que fazem o bem. Por isso que precisamos dos tais indicadores de impacto social, que é uma outra área do conhecimento muito em voga, todo mundo querendo aprender e aplicar isso. E uma coisa que você falou, e é verdade, ligada à colaboração como só uma benemerência, alguma coisa de caridade, que também se fala muito dentro da economia social ou de todas as entidades, seja ONGs, tem vários nomes aqui, são outros nomes, né? Para entender que essa é uma atividade legítima e que precisa ter uma sustentabilidade dela mesma. Quem trabalha com isso tudo precisa sobreviver. Então, veja, e aí entra os investimentos públicos também. Eu não sou ali voluntária e estou ali de graça dedicando horas do meu trabalho por esse bem maior da sociedade. Não é ok que não vai ter o lucro, né? Diferente da outra corporação. Exatamente. Que a gente falou. Mas precisa, se eu quero ali profissionais, especialistas, bem formados, para desenvolver aquela área, né? Eles precisam ser remunerados. Não é nada, não pode ser só totalmente, caridade. concordo Então tem que ter plenamente. essa mentalidade. Não é porque a gente trabalha com área social que é tudo ali de graça e voluntariamente. Não, tem que ter paga. Tem que ter maravilhoso. Tudo mais, não é verdade? Que é o lance da sustentabilidade das entidades da economia social. Tem que ter essa mentalidade, senão não se sustenta, dura pouco, morre, pronto. E aí são vários. Não, e isso é um tema que eu acabei levando por muitos anos, assim, porque eu era uma dessas pessoas que era uma empreendedora, comecei empreendedora lá em 2011, e como eu trabalhava com sustentabilidade, eu falava, gente, eu não posso ter, na época, né, eu não posso ter nenhum patrocinador, porque eu não considero nenhum patrocinador 100% sustentável.
Então, é óbvio que o meu negócio não ia se sustentar. E ao longo dos anos eu fui aprendendo assim, gente, exatamente o que você falou. Se não entrar dinheiro, o que que vai acontecer? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 anos uma coisa que eu adoro, que é para o bem comum, que é para o meio ambiente, para o que quer que seja, e quando acabar meu dinheiro, eu vou ter que voltar para a iniciativa privada, para um trabalho que eu nem gostaria. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha de cobrar pelo meu trabalho, eu não dei valor para o meu trabalho. Então, eu tentei desmistificar primeiro em mim e depois falar muito sobre isso, muitas vezes, porque todo mundo, ai, tá, esse negócio social não pode dar dinheiro. Deve. Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais gente a gente pode ajudar, mais impacto o nosso trabalho pode ter. Querendo ou não, a gente está num mundo que é movido a dinheiro. Então, A gente aí, né, não não, está nesse mundo. É infelizmente, assim, não é né, feio, é tá tudo natural, a gente bem. precisa comprar comida e etc. É, O que há, né, né, e são por isso precisamos das políticas públicas, né, que aham, incentivem esses movimentos e que fundos sejam destinados para a sustentabilidade desses movimentos. Por exemplo, aqui sabemos que a União Europeia destina muita grana para a economia social, que então que justamente quando são lançados os concursos ou os editais, e os organismos, né, seja o projeto, as instituições, não importa o nome, se candidatam para receber aquele valor. Só que veja bem, uhum, o processo, só vou te falar uma coisa, o processo para se candidatar, para receber aquele valor, é super complicado e difícil. Hoje já há uhum, consultorias, veja bem, então você precisa contratar uma consultoria para te ajudar a pedir aquele dinheiro, ou seja, você não é, tem o dinheiro para contratar, você tem que ter, então, quem? Um profissional, alguém com uma mentalidade boa para fazer esse trabalho burocrático, é. documentação. Esse cara precisa ser remunerado. Olha só, entendeu? Então, Claro! quando você estuda a sustentabilidade dessas entidades, você vai É. cair nisso. São caras que precisam ser capacitados, tem que aprender a Uhum, saber pedir o dinheiro, vai. Tá? Então, precisa ter grana para capacitação, precisa grana para os CEOs dessas entidades. Né? Eu não quero um cara que vai exatamente, trabalhar só um pouquinho, algumas horas, alguém que se dedique. Né? E o retorno, exatamente. e aí entra o lance dos indicadores. Qual é o que vai dizer os indicadores do impacto social? E foi investido tanto, e tanto teve de Uhum, benefício ali para o ser humano, para a sociedade, para o desenvolvimento disso daquilo. Fica tudo é, transparente, fica tudo. Dá para fazer tudo é. transparente, né, Isa? Dá e deve ser, né? Exato. E além disso, Sil, eu tenho levado muito essa questão da colaboração para as empresas e eu também tenho trabalhado muito com a questão da sustentabilidade, da Agenda 2030, da aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente está há 9 anos para chegar em 2030, por isso que chama Agenda 2030, né? E no Brasil, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente teve um grande retrocesso. Como é que a gente chega lá, né, atuando nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos os países, 196 países, assinaram que se comprometem até 2030 chegar nessa agenda mais sustentável para o planeta viver, né, gente? A gente tá assim, a gente tratou o planeta com um descaso, com uma irresponsabilidade nos últimos anos tão grande. Agora tá 50 graus no Canadá e tá 0 graus no início do inverno em São Paulo. E amanhã tá 35 graus. A gente não tem saúde para aguentar isso, as cidades não estão preparadas para isso, as pessoas não estão preparadas para isso. Mas por quê? Porque a gente tirou tudo do meio ambiente e a gente quer que ele devolva coisa boa para a gente.
Então, a gente tenho trabalhado, tenho feito muitos planejamentos de sustentabilidade, ligando com comunicação, com os ODS, com a sustentabilidade, misturando colaboração e tudo isso, e tem sido maravilhoso, é um assunto que eu amo, que eu estudo muito, e tem sido demais, assim, poder contribuir de alguma forma, né, para a Não, gente você ter contribui indicadores muito. melhores aí. Você contribui muito, você é pioneira, tá? Vamos falar a verdade, Maísa. Você chamou a atenção da sociedade paulista ali na origem, ultrapassou as fronteiras, atravessou o Atlântico, né? Veja, para realmente... Por que a gente precisa disso? A gente precisa de aprendizado, a gente precisa de ativismo, né? Eu trabalho com a parte da longevidade, a questão do envelhecimento, é outra área, né, da humanidade que precisa, pelo menos da nossa cultura, aqui em Portugal também, nós sabemos de outras culturas, né, que a questão ligada ao envelhecimento é diferente, o respeito é outro. Mas onde não há, Sim. precisa ser desenvolvido. Então, a gente cai até naquela questão da educação, né? Tudo tem que estar ali com a criança, né? Precisa... É toda uma questão de raciocínio maior de quem tem o poder, né, para alterar os critérios e os programas de ensino, né, que vai cuidar do meio ambiente, é a criança que vai pensar dessa forma. Se nós, os mais velhos, estamos aí fazendo besteira, vamos dizer assim, a gente vai precisar dos jovens para nos puxarem as orelhas, né? Às vezes dá uma desanimada, gente. Será que esses jovens que estão aqui, se não são os jovens, as crianças, né? Então que eles E a gente sabe, acordem. né, Sil, que qualquer mudança cultural grande, que é o que a gente está falando aqui, de mudanças culturais muito grandes, né? Pelo menos demora uma geração para ela acontecer. Não tem como ser antes. Então, a gente aqui vivendo isso e trabalhando por isso, então eu sei que você trabalha essa questão da longevidade, né, com mais respeito, com coisas relevantes para esse público de 40 a mais, 50 a mais, e é muito lindo de ver, só que talvez a gente consiga mudar esses paradigmas, mas eu acho que quem vai aproveitar desse empenho que você está fazendo, que o grupo que você trabalha está fazendo, é quem tem lá 30 e que vai chegar com 40, 50, porque você começou a desbravar certo campo, mas quem vai usufruir são eles. Né? Porque quando a gente está no meio da história, a gente não consegue também ver a mudança, né? É difícil a gente ver, nossa, olha como isso aqui mudou. Não, a gente consegue olhar para trás, 10 anos para trás e falar, eu participei dessa mudança, e eu não vi na época. Exato. E tem que pelo menos ter esse sentimento de que fala alguma coisa a gente faz, né, Isa? E você não Exatamente. faz, né? Você age em várias esferas da pessoa humana, inclusive na parte vibratória, nos demais corpos que nós possuímos, né? Porque atua também, né, nos corpos mais sutis do ser humano, nos corpos sutis, né? Nós acreditamos, né, que a pessoa não é composta só do ser físico, do corpo físico. E então, Isa, fala mais para mim. Quando você teve vontade de estudar o Reiki, já também décadas aí praticando o Reiki, é tudo ligado a essa sua história pelo bem, pela sustentabilidade, porque o Reiki é doação, né? Uma coisa é estudar, acreditar e tudo mais. Não, você foi aprender uma atividade de doação e hoje faz doações, inclusive, né, no campo digital, ou seja, transmite digitalmente algo que eu acredito também piamente, porque que é algo além da matéria, então é possível também à distância. Conta para nós. Fofa. Ai, Silvia, menina, olha, eu tive a sorte de nascer
numa família que as minhas duas avós eram ligadas, muito espiritualistas. As minhas duas avós, uma delas era espírita mesmo, a outra era super espiritualista. Então eu tive a sorte de já nascer, né, não com conhecimento teórico, mas já vivendo toda essa questão de que tem uma outra vida lá do outro lado, que tem, né, a energia, e uma hora estamos aqui, outra hora estamos no plano de lá, enfim, então eu já nasci acreditando nisso. A minha mãe também é uma pessoa muito maravilhosa e também, hoje em dia, ela se dedica 100% a trabalhar essa questão da espiritualidade e ela é muito inspiradora. Então, eu tive uma sorte, né, de estar nessa família. E aí, 20 anos atrás, alguém me falou assim, um amigo me falou, eu vou fazer um curso de Reiki, você quer ir? Eu falei, quero, mas eu nem sabia o que era. Aí tá, vamos lá fazer um curso de Reiki e tal. Fiz o curso nível 1 de Reiki, eu fiquei perdidamente apaixonada por aquilo. Era como se eu tivesse encontrado algo que eu não conhecia, mas que parecia que eu já conhecia. E toda essa questão, né, da energia a gente não fala cura, né, mas do cuidar das pessoas. E aí eu fiquei já apaixonada, fiz uma tatuagem na época aqui na minha nuca, com o símbolo em japonês do Reiki, e aí comecei a estudar, nível 1, nível 2, nível 3, o Reiki tem 4 níveis, é o nível 1, o 2, o 3A e o 3B, e então fui no 1, no 2 e no 3A, fiz com vários mestres e tal, e até 10 anos atrás eu encontrei o mestre que eu achei que era o mestre que eu gostaria que fosse o meu mestre mesmo, que aí fiz o mestrado com ele, que dura 1 ano, que é o nível 3B, e a partir do mestrado você pode iniciar outros reikianos. Então, para a pessoa ser uma reikiana, ela precisa receber essa iniciação, essa sintonização de um mestre habilitado. Então, eu fiz esse mestrado com o Johnny DeCarli, uma pessoa que eu admiro muito, e tenho trabalhado com reiki, tanto de forma voluntária nos últimos 20 anos, na verdade, porque quando você faz o curso até o nível 2, você já pode aplicar reiki em você próprio sempre, todos os dias eu faço isso, ou em alguém, pelo menos presencialmente. Então, comecei aplicando 20 anos atrás na minha família, todo mundo tinha que ser minha cobaia, queria saber como aquilo lá funcionava, né? E depois que eu virei mestre 10 anos atrás, eu comecei a mandar esses reikis para muita gente à distância, porque tem uns símbolos que podem fazer isso. E hoje eu sou parceira da Juliana Grasso na escola de Reiki Let's Reiki. Então a gente dá cursos de Reiki juntas, é uma maravilha, uma delícia. E semanalmente, já vai fazer 1 ano e meio, a gente manda Reiki à distância pelo Instagram, à tarde, todos os sábados. É uma delícia, é assim, Reiki é amor, Reiki é, você falou, é doação, é cuidar do outro, é cuidar de si próprio, é uma evolução, é uma transformação. E o Reiki transformou minha vida completamente 20 anos atrás. Eu sou muito, muito grata a isso. Obrigada por esse espaço, né, amiga? Não, mas é Maravilhoso. importante porque você faz o bem em várias áreas, vários sentidos da vida da gente, viu? E o Fofo. reiki também, né? E eu imagino o resultado, né, e os retornos que você recebe das pessoas né, que recebem o reiki à distância. Acredito piamente na possibilidade de doar Funciona. essas vibrações, sabemos disso. Isso é fantástico, a gente ter chegado a uma época, né, Isa, que é possível, sim, o tratamento espiritual, à distância já sabíamos, pelo pensamento e tudo mais, mas agora a É, gente tem relatos de coisas muito graves, problemas graves sendo resolvidos, né, é. pela aplicação do reiki, seja o passo espiritual, seja na mentalização. A gente vê que é Sim, possível, sim, basta querer e a pessoa querer receber também. Né?
Não, é que a gente sempre fala, né? Bom, se um pensamento chega, eu em São Paulo, você em Lisboa, quantas vezes, né, eu penso, nossa, queria falar com a Silvia, e no mesmo dia você me escreve, na mesma hora, ou me liga. Se a gente sabe que esse pensamento funciona, por que que a energia não chegaria também, né? A gente às vezes é muito ver para crer, Uhum, mas a gente esquece que tanta coisa acontece sem a é, gente ter que ver, e uhum, acontece mesmo. E o reiki, querendo ou não, o que é o reiki, em uma frase? É a junção de duas sílabas. É o rei, que significa energia universal, e o ki, que é a nossa própria energia individual. Então, a união do rei, a energia universal, com o ki, dá o reiki, que é essa força olha, transformadora que eu canalizo a energia universal, passa por mim, e daí por meio de algum símbolo, chega aí para você. Então, só com o nome completo da pessoa e a data de nascimento, que é o endereço vibracional daquela pessoa, a gente consegue direcionar, sim, uma energia muito amorosa, que consegue desbloquear energeticamente, repor energia, e atua tanto nos corpos físico, mental, emocional, espiritual. É lindo. E daí eu fui ainda me especializar em outras coisas, né, Sil? Eu me formei em terapeuta integrativa ou holística, tem vários nomes. Aí eu fui aprender cromoterapia, aromaterapia, radiestesia, a própria que a gente fala terapia quântica. Fiz vários cursos de florais de Bach, que eu amo. Então eu manipulo aqui para minha família, para o meu marido, para mim. Hoje em dia eu não faço a essência para as pessoas, eu faço para uso próprio, mas prescrevo os florais de bar para quem faz os atendimentos comigo. Ah, é uma delícia trabalhar com isso, né? Tudo não, vibracional, né? uhum. Tudo maravilhoso. E o bom saber é que a ciência já aceita de alguma forma. Sabemos, eu lembro, acho que não sei se o Hospital das Clínicas em São Paulo já aceitava Sim, tratamentos espirituais, não é? Tinha algum meio da pessoa fazer tratamento por meio dos passes e tudo mais. Isso que é bacana, você vê. Não é algo totalmente esotérico, sem sentido, não. Ou seja, a própria é. ciência médica já está constatando a realidade dos benefícios, né? Não, a própria terapia floral é considerada uma prática complementar reconhecida pelo SUS. O Reiki também é uma prática que já está reconhecida pelo SUS. Então, tem vários hospitais, inclusive tem um programa que você pode se voluntariar para aplicar Reiki em hospitais da rede pública aqui no Brasil. É muito legal. Ah, que Porque bacana. realmente, quando a questão é uma questão de dor, principalmente, o reiki é muito eficaz para amenizar dores. Então, estou com dor de cabeça, eu faço lá e fico aqui um tempo. É real. Bom, já testei muitas vezes em mim e em outras pessoas, obviamente, é muito real. Então, é muito legal ver várias dessas práticas integrativas já sendo reconhecidas, né, na ciência e usadas no sistema público. É maravilhoso de ver. Então, e a gente é na ciência ocidental, porque se a gente pensar na oriental já há milênios, né? Que isso, Milênios. A gente que está atrasado, né? Ah, né? Isa, sabe uma coisa que né, não sei se você, na sua criação, você teve contato, mas eu cresci com as benzedeiras, mesmo eu também família espírita desde criancinha, minha mãe também, nossa, minha mãe que me levou para o meio espiritualista lá desde criança, porém ela também nunca abriu mão de levar a gente nas benzedeiras. Sim, Benzedeiras santas, maravilhosas, me lembro de todas, e pude levar meus filhos também, né? Não sei hoje, que eu falei, puxa vida, é tudo disso que a gente está falando, as benzedeiras, nós temos que dar continuidade ao trabalho das benzedeiras. Né, amiga. a Isabela é uma benzedeira vibracional, mas pensa presencial, né? Mas agora que a gente está com a É. carência da presença, não é? Imaginou, não é bacana Ô, pensar amiga, na mas eu vou te benzedeira? falar.
coisa linda. Eu vou te contar uma coisa. Eu sou benzedeira de verdade. Olha. Porque a minha avó, Ah, Amélia, ah, linda, maravilhosa, ela era benzedeira. olha. E aí eu lembro, nossa, eu lembro até hoje, às vezes a gente estava, sei lá, mal, doente, minha mãe ligava para minha avó, falava, Amélia, por favor, benze a Isabela, o Gustavo, o Beto, enfim. E ela benzia, depois ela contava. E aí, um dia ela me falou, Béia, a minha família me chama de Béia, eu gostaria de te passar os conhecimentos, né, de ser benzedeira, e tem duas possibilidades. Se você, eu te ensino, e se você quiser começar a usar logo, eu tenho que parar de benzer e você começa. Ou É então, um eu te dom. ensino É tudo, como se fosse a passagem de um dom. é, ou então eu te ensino tudo e você só começa a benzer depois que eu morrer. E a gente escolheu essa possibilidade, então depois que ela se foi, eu comecei a benzer. Ó, e como que é o benzimento dela, que você faz? Não tem nenhum tipo Ah, não. de materiais, não Não. tem óleo, não tem Sei, água, não tem ervas, nada. É só com as palavras mesmo e alguns movimentos. sei, É bem o reiki, né? sei. Que você faz Aham, uns aham. símbolos assim. E aí você. Hoje em dia eu junto muitos conhecimentos que eu tenho. Então, a questão dos equilíbrios dos chakras, tem uma técnica no reiki que você faz um escaneamento na pessoa para ver aonde que está mais desequilibrado. Então, hoje, se eu vou benzer, eu faço esse escaneamento antes, daí eu benzo, daí eu tento equilibrar o chakra que está mais desequilibrado. Enfim, eu pego tudo que eu conheço e faço lá do jeito que eu acredito, e super funciona, e é muito legal. É muito. As Muito. benzedeiras estão em extinção, mas não, É, viu? não, não estão, não estão. Olha, eu não sabia. Olha, quando estiver em São Paulo, eu quero que você me benza, tá Ah, eu bom? vou te Porque você benzer já também. me Então, concede tanto reiki, me cura de tantas maneiras, eu também quero um benzimento. é Benzimento uma honra. presencial. Que delícia! Ai, nossa, eu Nossa, que incrível você respeito trazer esse muito. tema. É porque eu penso nisso, eu lembro, e, e é algo que ainda vou investigar até aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Você me conhece, sabe que eu pergunto, que eu sou curiosa. Já Sim. encontrei uma amiga, inclusive, praticante da Umbanda, e é portuguesa, Uhum. tá? Então a gente pensa que Que não, legal. tem muito espiritualismo por aqui também, candomblé, inclusive. Que legal. Apometria já sei criar A apometria que também. você trabalhou quase a vida toda, né, amiga? Foi a vida toda, mas foi uns 10 anos, né? Bom Foi tempo, né? bacana, foi. Então, o benzimento deve estar por aqui. Ainda vou encontrar as benzidas. Quem sabe alguma Ai, que delícia. nativa, não sei agora com pandemia, né? Mas, ai, nossa, eu tive madrinha que benzia. Nossa, são Ai, é uma delícia, né? pessoas santas também, não? Você vê, são pessoas santas na nossa história que nos É, ajudaram os filhos. Você vê, no caso da sua mãe, ajudou, né? As benzedeiras cuidaram de você, dos seus sim. irmãos. E agora você é uma santa, minha querida, porque faz o bem. Benzedeira, É a mole. benzedeira e o reiki, e todo o É. tratamento que você dá, né, minha querida? Olha, Ai, que amiga, papo gratidão bom. por trazer esse assunto. Ai, foi uma delícia falar da minha avó, da minha mãe. Que bom, Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Na nossa herança, nos nossos ancestrais, e na história, certamente. né? Na história E nossa, honrar, né? exato, e na história deles também, com todas as dificuldades, sofrimentos, as nossas também. Exatamente. Olha, Isa, você sabe que dá para ficar mais uns não sei quantos dias falando sem parar, Ah, que dá nunca dias. é suficiente no nosso papo, nunca, sempre é pouco. Mas eu sei Ai, que amiga, você tem demais. compromissos. E eu vou pedir para você falar de todos os seus projetos e da sua agenda, seja do Reiki, tudo que você já tem programado para o futuro, tá? Para ficar, né, fixado, inclusive da frequência, né, do Boa. podcast, do Reiki à distância e os canais, por favor.
Gratidão, meu amor. Olha, eu tenho 2 perfis no Instagram hoje em dia, que é o @ o poder da colaboração, que é onde eu falo mais sobre o tema colaboração, sustentabilidade, Agenda 2030, ODS, então é lá que eu falo sobre colaboração, o Revide está lá. E eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Isabela Secato, que é com Z, Isabela com Z e 2 L's, Secato com 2 C's, que é onde eu falo mais sobre essa área holística, vamos dizer, energética. Então, eu falo de reiki. Eu tenho um podcast também no Spotify chamado Pílulas de Cura, onde eu levo pílulas curtinhas, tanto de meditações, orações, leituras gostosas. Então, você pode encontrar lá o Pílulas de Cura no Spotify. Na Olá Podcast está o Revide Podcast, que tem episódios semanais. A Silvia tá lá, gente, vale a pena escutar, um episódio delicioso. A gente tem, eu não sei, na linha do tempo aí que as pessoas vão ouvir, né, esse podcast, mas tem 3 cursos de Reiki abertos nesse momento, dia 14 de agosto de 2021, na parte da manhã tem o nível 1, na parte da tarde tem o nível 2, e no dia 4 de setembro, o dia inteiro, a gente vai dar o nível 3A. E vai ser maravilhoso, tem uma parte em EAD, tem encontro presencial ao vivo, e tem os links lá no meu perfil pessoal dos cursos, quem quiser saber mais é só entrar lá, e eu vou amar se alguém se animar em fazer, porque vão ser cursos muito especiais. E eu também estou no Facebook, no LinkedIn, sempre com @Isabela Secato, tudo junto, o site do Poder da Colaboração. E eu acho que é tudo isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas acho que tá bom. Eu vou divulgar o nosso vídeo, o episódio que também desse nosso papo de hoje, destacando todas essas ações que você mencionou. Eba! Tá, querida? Olha, conte comigo para aquilo que você achar que eu possa ser útil aqui em Portugal, no Brasil, né? Onde você achar que eu possa servir de alguma coisa, conte comigo, porque eu admiro e sou grata por você estar na minha história, por nutrir a minha alma, nutrir não só a mim, e de tantos outros amigos que eu sei que te respeitam e que recebem as suas energias como uma forma de alimentação, como uma forma de uma prosperidade pessoal para cada um. Eu falo em nome deles e principalmente em meu nome. Isabela, muito obrigada. Sou muito feliz por você fazer parte da minha família. É a nossa família social, né, que nos une vibratoriamente. Eu também. Muito grata. Foi o Guilherme Gobato que nos apresentou, foi um presente, eu tenho que agradecer a ele todos os dias. A gente passou 10 dias em Portugal juntas, e você, Silvia, é uma das pessoas mais generosas, gentis, acolhedoras que eu conheço, e realmente é só agradecer ao universo, porque foi um presente que a vida me deu, o nosso encontro, e eu sou muito, muito, muito grata por isso, e eu te amo muito, muito. Obrigada, querida. Eu que sou muito grata. O poder da colaboração fez acho que me marcou, e eu sempre vou reconhecer você e essa sua genialidade de estar espalhando esse bem no nosso planeta. Isa, fica com Deus, sucesso, saúde, muitas alegrias e muito obrigado por colaborar comigo, né, com o meu projeto, a Prose Seven Seas, assim como eu também agradeço cada um, a você que está me assistindo, me ouvindo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Beijo, querida. beijo em todos. Beijo.